criaram o Federal Reserve, que pertence à iniciativa privada e controla todas as finanças dos Estados Unidos. O nome foi resolvido numa reunião, o próximo slide eu vou mostrar ali, numa reunião na ilha chamada Jekyll, na Geórgia, e eles deram o nome de Federal Reserve Bank, justamente para dar aquela ideia de que isso é um banco oficial do governo, que é um órgão do governo que cuida, sem juros e sem nada, das finanças do país. Mas, na verdade, ele é um órgão privado, é uma instituição privada. Quando foi aprovado isso, em 1913, e foi aprovado no dia 23 de dezembro, numa reunião marcada para 1h30 da manhã, onde 3 senadores estiveram presentes. Quando foi feito isso, um dos congressistas disse o seguinte: a lei estabelece o mais gigantesco truste do planeta. Quando o presidente Wilson assinar essa lei, o governo invisível do poder monetário estará legalizado. O maior crime de todos os tempos será perpetrado por essa lei da moeda e dos bancos. E ela foi assinada. O plano todo foi estabelecido em 1910 numa ilha. Uma ilha que depois foi comprada pela Geórgia. E naquele lugar, essa ilha ela pertencia a 2 pessoas. Um chamava-se John Rockefeller, dono de uma empresa de petróleo chamada Standard Oil. E ela é conhecida por SO. E eu achei muito interessante. SO vem de Standard Oil. SO. E essa empresa é poderosíssima na área do petróleo. Ela está envolvida no estabelecimento da nação americana. E ela também pertencia a um outro homem muito simpático de bigode aqui, chamado J.P. Morgan. E esse homem, ele é nada mais, nada menos do que o dono do J.P. Morgan Chase, que está presente em todos os lugares do mundo, e ele é um banqueiro. E estava ali presente também um outro, e talvez a pessoa mais importante, o que estabeleceu as bases, chamado Paul Warburg, aquele que depois se tornou o presidente do Banco Central Americano, ou do Fed. O Fed começou, então, a controlar a emissão de moeda. E, antes de 1930, houve uma invasão de dinheiro na economia americana. Eles começaram a soltar dinheiro com muita facilidade. Sabe essas histórias de Casas Bahia? Qualquer um pode comprar nas Casas Bahia, porque você vai pagar R$20, R$12 por mês. Então, esse crédito fácil fez com que todo mundo se endividasse e começassem a comprar e comprar e comprar até a hora que, subitamente, o Fed cortou o fornecimento de dinheiro. E existe toda uma história como o dinheiro é criado naquele país. E deu o crash de 29. Veja o que disse Mayer, Amschel, Eisenhower, agora Rothschild. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis. Quem controla o dinheiro, controla o país, controla o mundo. Sempre foi assim e sempre será. Federal Reserve. Se você tem uma nota de $1 ou de $100 na sua carteira, você pode puxar e você vai ver nessa nota que em cima da nota está escrito Federal Reserve Note. É uma nota do Banco Central, uma nota desse banco. Quem emite a nota, quem emite o dólar, não é o governo, mas sim o Federal Reserve. Diferente do que acontecia antes, essa é uma outra nota, emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos, uma nota de $10 mil, e ali, naquela linha ali indicada, diz que esse valor é pagável para o portador em ouro, aquele valor devido. Por que em ouro? Porque nessa época, o papel representava verdadeiramente ouro. Isso chamava-se lastro. Se você emitia $10, é porque você tinha $10 em ouro. E você só podia emitir mais $10 se você tivesse mais $10 em ouro. Então, quando uma pessoa tinha um papel desses, ele estava, na verdade, com uma nota promissória que valia ouro.
existiam esses certificados de ouro e de prata, e você trocava o certificado por ouro ou por prata, que era a moeda verdadeira. Mas o Federal Reserve simplesmente acabou com o lastro de ouro. E o lastro hoje da moeda americana não é mais ouro. Eles simplesmente podem emitir papéis desde que eles tenham uma contrapartida de bônus do governo. E é um processo meio complicado que pode ser multiplicado por 10 vezes. Em 1963, um jovem presidente chamado John Kennedy, ele se cansou da história de dever para o Federal Reserve, porque o Federal Reserve era um banco particular ou um conglomerado de bancos particulares que estavam cobrando juros do povo americano. E então ele resolveu emitir moedas dos Estados Unidos, moeda corrente dos Estados Unidos. E ali você nota lá em cima que ao invés de Federal Reserve está escrito United States Note, quer dizer, moeda dos Estados Unidos, diferente daquela outra moeda que diz do Banco Central, do Banco da Reserva. Inclusive o selo, eles falam muito sobre o selo verde, do lado direito ali, o selo verde do Banco Federal, do Fed, e o selo vermelho do governo americano. São coisas distintas. Kennedy foi assassinado. No seu lugar, o vice assumiu. E na viagem de avião, quando ele estava para ser empossado, ele assinou uma lei extinguindo as notas do governo federal, do governo dos Estados Unidos. Quando ele pousou, essa lei de 11.110, se não me engano, essa lei já estava valendo, porque ele, como presidente, extinguiu isso. E essas moedas, se você tem uma nota escrita United States Note, ela não vale nada, porque ela não pode pagar a dívida do povo americano. Porque as notas que valem são outras notas, as notas do Federal Reserve. Esse sistema tem sugado a economia dos Estados Unidos. Mas é interessante que, mesmo sugando a economia dos Estados Unidos, sempre está para cima. Porque quando o governo precisa de dinheiro, o Fed socorre o governo americano. E essa dívida, ela cresce, 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 mas eles não querem receber. Nessa crise atual, o Fed se propôs a dar 700 e depois virou 850 bilhões de dólares para resolver o problema. E, com isso, simplesmente a dívida, que era de 9,5 trilhões de dólares, passou para casa de 11 trilhões de dólares. O que o Fed gasta para fazer dinheiro? Ele gasta tinta e papel. O que ele consegue? Bônus do Tesouro, dizendo assim, eu vou honrar isso. Em tal data eu vou pagar. Tipo coisa de agiota, sabe? Ele te empresta 10 dólares, mas aqueles 10 dólares ele vale 100. Para você receber vai valer 100. Com isso, o governo dos Estados Unidos está na mão do sistema financeiro. Atrás da nota de $1 existe essa pirâmide. E essa pirâmide tem umas palavras ali, é uma pirâmide inacabada, com um olho, e é chamada de o olho que tudo vê. E essa pirâmide é formada por 13 degraus, ela tem tem duas palavras em latim na parte superior, e tem 13 letras, e ela significa o nosso projeto será coroado de sucesso. E embaixo está escrito Nova Ordem Mundial. Qual é o projeto que deve alcançar sucesso? É o estabelecimento da Nova Ordem Mundial. Esse aqui é o símbolo da maçonaria, que está presente nas notas, na nota de $1 americana, e ela passou a existir somente depois que o Fed controlou a economia, e isso alguns anos depois. Qual é o objetivo? O objetivo é criar uma nova ordem mundial. Esse é o objetivo. Uma nova ordem mundial, dentro do contexto de Apocalipse 13, só pode acontecer se houver uma economia mundial,
se houver um governo